Irmãos, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, finalzinho do capítulo 4 e início do 5. A partir do versículo 16, 2 Coríntios 4, 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quero convidar você a orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, abre o entendimento do nosso coração, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade e que possamos ter clareza sobre o texto dessa manhã, ó Senhor. Que não somente a gente tenha entendimento, mas a gente passe a aplicá-lo no nosso dia a dia. É assim que te pedimos, ó Senhor, em nome de Cristo, amém. Irmãos, esse texto, não do entendimento de você ler e entender, a princípio, ele pode não parecer tão difícil, mas esse é um daqueles textos bíblicos em que a gente se depara com alguns desafios de tradução, porque algumas palavras desse texto, os estudiosos dizem que se for trocado uma única letra, o entendimento do texto já muda. Dentro da estrutura grega, quando a gente olha aqui para o texto, onde a gente leu despi, poderia muito bem ser, por exemplo, não despir, por conta da troca de uma palavra. Então, existe um desafio de interpretação, né, para que haja clareza dentro da exposição, mas é um texto muito rico e é um dos textos que traz maior clareza para nós acerca da interpretação de como nós somos, certo? Para aqueles irmãos que têm participado aí da sala de fundamentos, esse é um dos textos que fala acerca justamente de que nós somos
uma única estrutura. Nós não somos corpo e alma, e muito menos corpo, alma e espírito. Mesmo que haja um entendimento, né, de maneira didática, e alguns gostem de falar acerca disso, a gente não vê embasamento bíblico para fazer esse tipo de separação. Mas pense o seguinte: o texto está falando aqui para que não haja apego do nosso coração. Eu não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de precisar sair de casa às pressas. Você já passou pelo desespero de ser tirado de casa? Já passou por algum tipo de situação como essa? E aí eu falo de ser tirado de casa, seja qual for a estrutura, seja por conta de uma catástrofe, por conta de algum susto que a gente possa tomar, né? Tipo assim, vai alagar e se a gente não sair de casa agora, a gente vai passar alguns dias ilhado, ou seja, até mesmo da água tomar conta da nossa casa, ou até mesmo, num caso mais extremo, de você ser tirado de casa. Independente da situação e das maneiras, né, eu não quero me deter a maneira como você pode ser tirado de casa, eu diria que isso é uma estrutura muito desconfortável para a gente. Muitos dos nossos filhos não fazem ideia do que seja isso. E é até difícil para a gente perguntar para eles do dia para a noite não ter mais lado e não ter mais casa. Alguns irmãos nossos que trabalham como missionários, que são missionários em outros países, eles acabam vivendo, principalmente nas regiões mais extremas, apostos. Eles podem estar na sua residência hoje e amanhã não mais. E já ouvi alguns relatos de alguns missionários de tipo assim, não é tipo entrar no carro e ir-se embora simplesmente, é de praticamente toda a sua estrutura da sua casa estar pronta para que você vá embora dentro do seu carro. É muito difícil para a gente imaginar alguma coisa como essa e até mesmo passar por desafios ou conviver com pessoas que passam tanto tempo fora dos seus lares, ou até mesmo de a gente ser lembrado de que nós não somos daqui. Eu diria que a modernidade ela tem nos dado uma estrutura de conforto. E dentro desse conforto, muitas vezes nós somos enganados por essa estrutura mínima, como se nós fôssemos permanecer aqui. Eu não quero que você caminhe por aquela estrutura de que Deus não pode permitir um mínimo conforto a gente, porque eu não quero entrar naquele discurso de que, tipo assim, passe fome, more dentro de uma caverna e que você precisa ser um monge que está lá preso, enclausurado e coisa do tipo. Não, a ideia não é essa, irmãos. Não é que Deus não pode permitir determinado conforto a gente, mas é a ideia de nós não estarmos presos a esse tipo de estrutura. Dentro desse trecho da carta, Paulo ainda está, digamos assim, sendo confrontado desde o início do capítulo 2 acerca da veracidade do seu ministério. Sendo que ele entra aqui dentro de uma sessão, que é justamente a sessão final desse bloco, que eu diria que é do início do capítulo 2 até esse início do capítulo 5, ou até mais ou menos a metade, entendendo que o capítulo 5 tem mais ou menos 20 versículos. Pense o seguinte: essa estrutura, ou esse final, ele tem um quê de escatológico. A gente vai ser lembrado por textos, como o texto da primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo. Ser lembrados da nossa estrutura final. Paulo ele vai lembrar a mim e a você acerca de que nós não somos daqui. E é interessante que o nosso coração é tentado a não falar acerca disso com os menores, mas a gente precisa lembrar as nossas crianças de que nós não somos daqui. Não é somente aos adultos. Pense o seguinte: talvez seja difícil a gente falar de morte com as crianças. E não é que não seja, realmente é. Mas a gente está falando de um final. É até difícil para a gente às vezes pensar em final de ciclo, né? Mas é justamente o final de um tempo, de um período, para que comece algo que não vai ter fim. E qual é um grande desafio do nosso coração? Às vezes, a gente torna as crianças
dentro de uma estrutura tão imagética que a gente não dá liberdade às crianças para que haja imaginação. E justamente por a gente não investir nos nossos filhos acerca de que haja imaginação, sempre entregando imagens a eles, ou sempre fazendo algo por eles, é que a gente perde essa perspectiva. Não que Deus tenha nos dito de maneira clara e direta de como vai ser o céu. Mas pense o seguinte: nós não sofreremos mais lá. Existe alguma estrutura melhor do que essa para estarmos com o nosso Deus? Se não é nuvens, céu aberto e alguém tocando harpas lá em cima? Por mais engraçado que possa parecer. E aí eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a refletir acerca do seguinte na manhã de hoje. Por que eu e você? Por que nós, como Igreja do Senhor? Nós não devemos se entregar ao desânimo. Porque nós não podemos nos entregar ao desânimo. Pense o seguinte: a primeira lembrança que a gente deve ter é porque Cristo está conosco. Não desanime, meu irmão. Em meio a toda essa confusão que a gente vivencia, Cristo ele está conosco. Pense o seguinte: já inicia o versículo 16 com um advérbio. O versículo 16 diz, por isso, ou seja, existe uma indicação aqui de que houve uma conclusão de um discurso acerca de uma doutrina, que é justamente acerca da doutrina da ressurreição. E Paulo está refletindo aqui sobre a dor e as aflições que já foi suportado por conta do Evangelho. E essa é a primeira coisa que a gente precisa ser lembrado. Por quanto das coisas que nós já passamos por conta do Evangelho de Cristo. Vai ser demonstrado aqui de maneira repetitiva a respeito acerca dessa força de recuperação. Vai ser apresentado 2 exemplos aqui. É como se a gente se esquecesse de que a gente pode passar por maus bocados, mas mesmo assim Cristo está conosco. É porque nunca se passa pela nossa memória a possibilidade de nós sermos açoitados com vara, de nós estarmos presos por conta do Evangelho, de você estar preso com as pernas num tronco, e de que mesmo assim, mesmo que você passe por toda essa estrutura estando preso, você pudesse estar dentro da prisão, orando e cantando hinos no meio da noite. Ou seja, pense numa estrutura de completo desconforto. E mesmo assim você não se entregou à tristeza. E não tem nada a ver, irmãos, com teologia coaching aqui. Não é você se alegrar pelo bem, mas é justamente o contrário. É você estar passando por maus bocados e ainda assim se alegrar. Será que isso é possível? Eu não sei se você lembra também, mas não somente Jonas, mas também Paulo já passou por uma tempestade. E sabe o que é interessante? É porque ele foi aquele que aconselhou os tripulantes. Ele chegou para aqueles homens e disse assim, sejam firmes e corajosos. O barco vai parar numa ilha e não vai acontecer nada de mal conosco. Ele vai encalhar, mas nós seremos salvos. Aí você pode parar e pensar, será que é possível? Ou por que será que esse apóstolo está construindo um discurso como esse? Veja bem o que ele vai dizer no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que não se veem. Aí você pode estar parando, pensando, e para aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento de filosofia, Paulo não está citando nada de filosofia grega aqui não. De corpo humano transitório, de alma imortal. Ou ele está falando de outra coisa? Esse final do capítulo 4, irmãos,
tem a ver justamente com a seguinte ideia. Dentro da estrutura hebraica de ser humano, não existe corpo e alma. Não existe corpo, alma e espírito. Biblicamente falando, isso não faz nenhum sentido. Sabe por quê? A visão bíblica correta do ser humano é o seguinte: nós somos vistos, através do ensino da Escritura, como uma unidade completa. A não ser que você tire a sua própria vida para você descobrir o que é corpo e alma. Isso aqui não é um discurso para você tirar a vida, não. É só para você entender que só vai haver separação quando você morrer. O judeu ou o hebreu, ele nunca pensa dessa maneira. Por quê? Porque nós entendemos que ele forma um todo, é uma única coisa. E é justamente sobre isso, é essa imagem que está sendo nos apresentada aqui. A partir do original, do hebraico, a visão bíblica do ser humano é desse jeito. Sendo visto como uma unidade completa, o corpo e a alma formam um todo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Essa estrutura aqui, essa expressão, irmãos, alma vivente, ela não dá brecha para que a gente pense que nós temos corpo e alma. É uma estrutura única. Um dos maiores filósofos cristãos da nossa época, digamos assim, um holandês chamado Herman Doiver, ele vai dizer, ou ele vai trocar essa expressão por ato e estrutura. Seja alma vivente ou seja ato e estrutura, a ideia é a mesma. É Doiver corroborando e nos mostrando que, seja através do ensino bíblico ou avançando a partir das ciências, não há possibilidade de haver essa ideia. E sendo a expressão ser vivente, não significando essa ideia de duas partes, mas se referindo a uma unidade, os judeus sempre consideraram corpo e alma como um só ser e usaram cada um dos dois termos para se referir a essa totalidade. Mesmo que a gente encontre essa estrutura, corpo e alma, o corpo, alma e mente, dentro do ensino bíblico, ainda assim é uma referência a uma única unidade. E por que isso é tão importante para nós na manhã de hoje, irmãos? Justamente pelo seguinte: Paulo estava confrontando um primeiro grupo de pessoas aqui. E esse tipo de separação que pode acontecer, que não seja por uma morte natural, não é normal e é justamente contrária à intenção do próprio Deus. Porque pense o seguinte: se Paulo está falando aqui a uma igreja, e agora nós como igreja estamos olhando para esse texto, Paulo está falando a respeito de todos os crentes, seja daquela época ou seja de agora. O nosso ser exterior em relação ao nosso ser interior é justamente uma referência como essa estrutura completa. E esse ser exterior e interior, que é justamente a expressão que ele está usando aqui no texto, tem um significado mais profundo. Sabe de quê? O seu velho eu e o seu novo eu. A sua velha natureza e a sua nova natureza. E não uma ideia de tipo assim, o seu corpo faz uma coisa e a sua alma faz outra. Paulo estava confrontando justamente isso. Porque alguns naquela época estavam dizendo de que o corpo não pode fazer nada bom, mas a sua alma consegue pensar justamente a coisa que é boa. Já ouviram isso na escola? Existe uma confrontação aqui. Veja só, se o nosso ser exterior ele é exposto a tentações, a perigos
e até mesmo a podridão da morte em relação ao corpo se deteriorando, o ser interior ele vai ser renovado diariamente pela comunhão de Cristo. E ele é fortalecido pelo Espírito. É a ideia justamente aqui do seguinte: o nosso corpo, irmãos, ele vai se acabando mesmo. Conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai se acabando fisicamente. Porque quando houver a separação dessa morte física, é para justamente o nosso espírito estar fortalecido. Porque é o nosso espírito que se encontrará com o nosso Deus. E esse processo de renovação tem início naquilo que a gente chama de regeneração. E vai ser completado justamente na consumação. Pense no seguinte: dentro daquela estrutura de criação, queda e redenção, esse processo que nós participamos de sermos constantemente regenerados, ele será finalizado ou pela nossa morte física ou pela volta de Cristo. E a volta de Cristo era o maior desejo do apóstolo Paulo. E sendo o maior desejo do coração dele, é o que ele quer passar para nós. Em primeiro lugar, para os nossos irmãos da igreja de Corinto. E em segundo lugar, para nós como igreja de Cristo. E aí eu quero lembrar uma última coisa aqui dentro dessa primeira parte. Se nós somos realmente criados à imagem de Deus, o nosso novo eu, ele vai sendo transformado de maneira progressiva, justamente pelos princípios do conhecimento da palavra de Deus, de uma justiça que nós só encontramos nesta palavra e de uma santidade que é exigida por Deus para nós. E o próprio Deus nos diz: eu sou santo e eu espero de vocês o quê? Santidade. Dentro dessa estrutura, Paulo não está pensando em si. Não é um texto personalista, mas é justamente Paulo declarando e aplicando a todos os cristãos através dos séculos. É como se Paulo estivesse nos dizendo o seguinte: a nossa aflição, ela está operando em nós através de uma eternidade, através da plenitude da glória de Cristo, que excede todos os limites. E é justamente sobre essa eternidade, irmãos, que corriqueiramente nós perdemos de vista. Por quê? Temporalmente, nós vivemos dentro de um pedaço muito pequeno. Mas não existe outra vida para nós, pensando no aspecto físico, pensando dentro desse tempo em que a gente vive, porque a gente nem viveu antes. E depois que houver a morte física, nós não viveremos depois no sentido daqui da terra. Eu não estou falando que a gente não vai ser eterno não, viu, irmãos? Eu só estou falando que às vezes você quer ver o todo, o antes e o depois. E o antes e o depois é um movimento de fé. E é justamente sobre essa fé que nós estamos sendo lembrados da manhã de hoje. Os tesouros terrenos, irmãos, eles são instáveis. Hoje você pode ter e amanhã pode não tê-los. Talvez a casa que você comprou tenha sido uma compra errada. Ou você nunca conheceu uma pessoa, ou talvez essa pessoa pode ser você. Você já comprou um terreno que não era seu? Que de repente você descobre que aquele dinheiro que você pagou, você perdeu? Você já adquiriu um imóvel que de repente ele vai ser condenado, por exemplo, e você de repente não tem mais casa? Ou o prédio que você morava, por exemplo, ele foi abaixo porque foi mal construído? Isso pode acontecer a qualquer um de nós, irmãos. E não é justamente para ser normal. Mas pense o seguinte: as nossas posses celestiais, elas durarão para sempre.
O nosso eu interior, que está sendo renovado diariamente, ele não deveria desanimar, mas ele deveria ver a vida a partir do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós estamos tão apegados ao aqui que a gente esquece do amanhã. E a gente para e pensa assim, mas eu posso morrer ainda hoje. Realmente, pode. Qualquer um de nós. Mas a grande pergunta é, se você morrer hoje, você estará na glória com o Senhor? E aí Paulo entra num segundo aspecto do texto, a partir do versículo 1 do capítulo 5. Nós não deveríamos desanimar justamente por essa segunda perspectiva. Porque nós deveríamos desejar a ressurreição, irmãos. A partir do versículo 1, Paulo entra, ele mergulha no aspecto da ressurreição. E dos versículos 1 ao 5, ele vai tratar a respeito disso. E ele fala aqui no versículo 1, e novamente ele usa um advérbio, ele diz, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E aí nós somos lembrados do seguinte: por intermédio do Espírito Santo, Deus ele vai nos revelando a certeza dessa nossa própria imortalidade. Nós somos seres eternos. E nós deveríamos enfrentar a morte por um outro aspecto, dentro de um outro entendimento. Mas o que é que a gente sabe? Que nós temos uma casa recebida de Deus, um lar eterno, que não foi feito por mãos humanas, mas está lá no céu. Aí você pode estar se perguntando, mas e agora, pastor? Paulo está se referindo justamente aqui, irmãos, a Moisés, por exemplo. Lá em Êxodo, no capítulo 33, é feita uma referência à tenda da congregação, fora do acampamento de Israel. Deus falava com Moisés face a face. É como se a gente estivesse sendo rememorado justamente a respeito de desejar ver o Senhor face a face. Porque ter só paz aqui é impossível. E pode ser que eu e você, a gente passe por maus bocados. Mas pense no seguinte: se o nosso corpo físico tem uma morada, ou é uma morada temporária, essa ideia de desmanchar a tenda, de desconstruir, que é justamente a ideia que ele vai apresentar aqui para a gente, ela aponta para o fim. Não só o fim do nosso corpo físico, mas também da nossa existência terrena. Se você olhar, por exemplo, para a segunda carta de Pedro, Pedro vai falar que ele está vivendo neste tabernáculo, que logo ele colocaria de lado este tabernáculo. Ou seja, é um corpo, é uma estrutura física. E a gente pode reconhecer perante o Evangelho que por mais que a gente esteja diante de Deus aqui e dos homens, a nossa tarefa missionária, irmãos, ela também vai acabar. Paulo também tinha ideia disso. Não somente a nossa vida encerra, mas o nosso ministério terreno também encerra. O que é que Deus nos chamou para fazer e até quando isso irá perdurar? E quando a gente esquece também dentro dessa questão de que a nossa vida ela vai sempre nos apontar para essa vida eterna e na glória, é como se a gente se esquecesse, por exemplo, de que caso a gente morra antes da volta de Cristo, então a nossa alma ela vai estar no céu até quando Cristo voltar na consumação. Mas considere o seguinte: se não existe somente a ressurreição dos mortos,
mas vai existir uma transformação na vinda de Cristo, onde a Bíblia fala de novo corpo, novos céus e nova terra. Talvez você esteja sendo tentado, por exemplo, a pensar dentro de uma estrutura católico-romana, de que talvez possa existir um limbo, por exemplo. Você morreu, vai ficar preso dentro de alguma estrutura, quando Cristo voltar, você volta junto com Ele. E Paulo não está falando disso aqui, irmãos. Também o texto não permite esse tipo de ideia aqui. Sabe por quê? Paulo aqui considera a ressurreição dos mortos e ele está aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Se o nosso corpo atual vai ser transformado, se ele fala de receber uma vestimenta adicional nesse lar celestial, se existe um corpo glorificado, se alma e corpo formam uma unidade, o que é que Paulo está entendendo aqui? Ele entende que essa separação entre corpo e alma, na nossa morte física, é o resultado justamente do pecado e da morte física. Mas essa separação não será eterna. É justamente o rompimento de uma estrutura por conta do pecado, para que depois nós sejamos restaurados. E se Paulo não está falando desse medo, dessa separação, mas ele anseia pelo céu, como se ele tivesse uma visão de que o corpo da ressurreição pudesse ser recebido, e se Cristo vai nos receber, e se nós também deveríamos desejar isso, talvez, irmãos, muitas vezes a gente pense coisas erradas acerca da nossa vida, e a gente se esqueça, por exemplo, do texto de Filipenses capítulo 3, verso 21, onde Cristo toma o nosso corpo físico, que está sujeito a incapacidades, sujeito à deterioração da morte, e transformará o nosso corpo assim como o seu foi transformado. Ou seja, nós estamos sendo ensinados de que a alma dorme até o dia da ressurreição. Será que é isso? Será que a gente vai morrer e ficar desligado lá em cima? Será que é sobre isso que Paulo está tratando? Se existe uma glória preparada para nós, irmãos, não existe o desligamento da vida. Não existe estrutura nem base teológica para isso. Quando Paulo se utiliza do verbo revestir, tem a conotação justamente da transformação do corpo. E isso é justamente porque no versículo 1 ele fala da destruição do corpo. Ou seja, esse corpo ele é despido de um corpo e depois ele é revestido de um novo corpo. E aí aqui não é uma estrutura de se despir do pecado e se revestir da glória de Cristo. Mas é Paulo justamente falando da ressurreição e dizendo assim, nós perderemos o nosso corpo velho da terra, maculado pelo pecado, e nós teremos novo corpo. E esse novo corpo justamente, assim como nós olhamos para essa estrutura de que, sabendo que a morte tem poder para acabar com nossa estrutura física, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, ele vai dizer o seguinte, pois o último inimigo a ser destruído é a morte. É sobre essa destruição que Paulo está falando para a gente. Ele está retomando um assunto que ele já havia falado aos Coríntios na primeira carta. E se todos os crentes, e se todos nós, irmãos, não somente Paulo, mas todos nós deveríamos desejar pela vinda do Senhor. E ele esperava que isso acontecesse ainda com ele em vida. Se existe alguma confusão no texto, pelo menos nessa primeira parte do capítulo 5, é justamente porque muitos não entendiam que Paulo desejava ansiosamente de que Cristo voltasse ainda com ele em vida. E esse deve ser o nosso desejo. Não desanime, mas espere pela ressurreição.
E ele vai concluir justamente essa primeira parte, dando ênfase à supremacia de Deus e à glória de Cristo. Porque ao mesmo tempo em que esse trecho fala sobre essa introdução, de que nós deveríamos confiar, ter fé e ter um propósito de vida, nós somos lembrados através do evangelista João, irmãos, no capítulo 10, de que a palavra de Deus não será descumprida, pois ela é inteiramente confiável e verdadeira. Porque nós temos a garantia de que o Espírito que está conosco nos levará em segurança à presença de Deus, inclusive na hora da nossa morte. O problema é que muitas vezes eu e você nós nos perdemos em muitos maus, e é justamente sobre isso que Paulo nos lembra que nós deveríamos confiar plenamente em Cristo, na sua ressurreição, e não se entregar aos problemas que acontecem nos nossos dias. E por fim, seguindo para os últimos 5 versículos do texto, nós não devemos desanimar, porque nós deveríamos confiar e encontrar agrado em Cristo. Confie e tenha gratidão em Cristo. Pense o seguinte: se aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas não vão ter a capacidade de ter um olhar de fé, e eles não conseguem justamente porque eles têm somente olhos físicos. Mas a partir do momento que nós somos recebidos por Deus e temos a capacidade de olhar espiritualmente, nossa vida ela muda completamente. E é justamente sobre isso, e partindo dessa ideia, de que a nossa fé em Deus, ela não deveria confiar nas aparências, mas justamente partindo dessa discussão da ressurreição, a nossa aparência física, por mais que ela possa se apresentar forte, ela vai contrastar justamente com a caminhada de fé e confiança em Cristo. A partir do versículo 6, Paulo trata sobre isso e ele disse, mais uma vez, por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, a nossa imagem exterior, a partir dessa observação, ela é passiva e transitória. Porque a nossa qualidade interior de fé, ela deveria ser ativa e duradoura. Então pense o seguinte, o corpo encerra e a nossa fé permanece. Mesmo com a morte, até que Cristo novamente volte. Se a gente passar a focalizar a nossa atenção, não em coisas que são visíveis, que são temporais, mas naquelas que são invisíveis e eternas, é justamente quando a gente chega no versículo 7, em que é dito, porque andamos por fé e não por vista. Enquanto eu e você entregarmos o nosso coração pelas coisas das quais nós podemos ver, nós estamos acabados, irmãos. E esse conflito só se resolve quando a gente entende de que, vivendo pela fé e confiando no Senhor, nós também estaremos prontos a servi-lo, mas também a morrer por Ele, e aí sim estar com Ele no nosso verdadeiro lar eterno. Estando vivos, sendo exortados a servir ao Senhor, não somente eu e você, mas os nossos semelhantes, para que nós agrademos ao nosso Deus através da nossa conduta. Pense no seguinte,
cada um de nós compareceremos diante de Deus no tribunal. Nós ouviremos um veredito a respeito da nossa conduta na terra. Quando o Senhor voltar, todas as obras, quer boas ou más, serão reveladas. Se Deus nos aceita, não por conta das nossas obras, porque elas estão manchadas pelo nosso pecado, mas sim por conta das obras de Cristo, pense no seguinte: Deus nos recebe por favor a nós e por amor a Cristo. Ele aceita graciosamente as nossas obras. E é justamente por conta dessa aceitação de que nós não merecemos que justamente o nosso galardão depende. Ou seja, nós só teremos lugar no céu se nós confiarmos e crermos plenamente na obra de Cristo. Quando Paulo constrói essa imagem, irmãos, surgirá uma primeira pergunta, e aqui nós começamos a concluir o texto. Será que é pela morte, através dos portais eternos, que seremos aceitos? Ou não seria pela obra de Cristo, pelos seus méritos e por ser declarado inocente por conta do próprio Cristo? Será que no dia do juízo, irmãos, quando eu e você estivermos diante do nosso grande e verdadeiro juiz, quando o livro da vida for aberto, será que o nosso nome estará no livro da vida? Será que a nossa conduta será simplesmente avaliada pelas coisas que nós fazemos ou também por conta da nossa fé que nós adquirimos através de Cristo? Nós seremos agraciados pelo sacrifício de Cristo ou nós seremos punidos por conta dos nossos pecados? Será que existe diferença entre um tribunal na terra e o trono do juízo dos céus? Nos julgamentos humanos, os advogados, as testemunhas, os membros do júri e os juízes tratam de assuntos criminais. Os inocentes são libertados, os culpados punidos, com sentenças de um determinado tempo que tem de se cumprir e muitas vezes vai precisar pagar por restituição. Mas nenhum tribunal humano, irmãos, recompensa a pessoa de acordo com as suas ações. E talvez seja ela boa ou ruim. Mas em contraste, o juízo divino distribui recompensas por boa conduta, mas não por conta da nossa boa conduta. Se depender de nós, irmãos, nós não podemos e nem poderemos nos apoiar na ressurreição, se for por conta dos nossos próprios atos. Mas a boa pergunta da manhã de hoje é: você tem entregue o seu coração a Cristo? E você acredita plenamente de que no dia do juízo, quando o livro da vida for aberto, o seu nome estará lá? Os nossos nomes estarão lá? Porque o que Cristo nos lembra a partir do texto de hoje é que eu e você, a gente não deveria nos desanimarmos ou nos entregar ao desânimo, seja por conta de um acontecimento hoje, seja por conta de uma recorrência que acontece a nós, por conta de uma doença, de uma catástrofe, seja lá pelo que for. Por mais que a gente possa sofrer, e aí aqui não é um dito ao não sofrimento, mas é um dito ao não desanimar. O que Cristo está chegando para nós na manhã de hoje, nos dizendo é o seguinte: não se entregue às circunstâncias. Eu sou o verdadeiro Senhor, vocês verdadeiramente são o meu povo, vocês deveriam confiar plenamente em mim, apesar das circunstâncias, porque nós temos verdadeiro lar no céu, e nós vivemos por fé e não por vista. E como diz os dois últimos versículos,
É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós estaremos diante do nosso Deus. Nós participaremos com Ele. E essa mesa aqui, irmãos, não está na nossa frente à toa. É uma lembrança de que nós aguardamos ao nosso Senhor, seja através da nossa morte física ou através da sua volta. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Santo e eterno Deus, a Tua graça, que é maravilhosa e nos basta, ó Senhor, deveria ser uma lembrança perfeita da Tua glória. Entendendo que Tu és nosso Deus e nosso Senhor, nós queremos ser abençoados por Ti, ó Pai, cuidados pelo Teu amor, e que o nosso coração não se entregue, Pai, aos medos, ao desespero e às circunstâncias que nos acontecem. Mas Tua graça, que é maravilhosa e que deveria nos bastar, Senhor, tome conta do nosso coração, para que a gente entenda perfeitamente que nós não somos daqui, que nós estamos diante de um Deus que é eterno e que Ele nos convida para essa eternidade. Nos ajuda, ó Pai, a entender e a Te buscar de coração grato e tranquilo, sabendo que nós temos uma eternidade contigo, ó Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Pai. Amém.